22. Reforçando os pilares da teoria. A pesquisa de Schiller S. Place. Recentemente tomei conhecimento de uma pesquisa, realizada por Schiller Place, Universidade de Indiana, em que foi demonstrado que as mulheres, durante a paquera, se comportam de forma a dificultar ou impedir que os homens tenham certezas no que se refere a um possível interesse da parte delas. Fiquei muito satisfeito ao saber que mais uma pesquisa experimental comprova o que já venho dizendo há muito tempo. Place demonstrou, por meio de testes, a dificuldade em se ler o comportamento feminino durante a abordagem pelo homem, de modo a concluir com certeza se a mulher está ou não gostando daquele que a aborda. Mulheres que foram solicitadas a observar e emitiram parecer sobre os mesmos comportamentos de suas iguais também apresentaram dificuldades. Em suma, Place demonstrou que é difícil para os homens saberem se as mulheres estão ou não interessadas neles. O inverso não se constatou. A dificuldade ou impossibilidade de se ler os comportamentos masculinos pelas mulheres é bem menor. Se o comportamento feminino se manifesta de modo a impedir que o homem tire conclusões e se mostra difícil de ser interpretado, isso significa que o mesmo é ambíguo. Place demonstrou, portanto, a veracidade de um dos pilares centrais de minha teoria, a ambiguidade comportamental feminina. Dela deriva a paradoxalidade desconcertante que desorienta os julgamentos racionais do homem por meio da ilogicidade. É difícil para nós concluirmos se elas querem ou não algo conosco, porque seus comportamentos costumam ser indefinidos. Como tenho dito, a indefinição é a arma fundamental do sexo feminino na guerra da paixão. Place a entende como um mecanismo evolutivo de adaptação para a seleção dos melhores machos da espécie, em total acordo com minha teoria neste sentido. Porém, por ser cientista, ele não amplia e nem aprofunda as implicações filosóficas e morais de sua constatação. Tampouco fornece aos homens caminhos para lidar com tais dificuldades e chega mesmo a justificar o uso de tal arma pelas mulheres. Na verdade, a ambiguidade comportamental feminina não se limita ao nível do cortejamento pelo homem. Está presente também no namoro, no casamento, nas relações estáveis, instáveis e onde quer que o desejo sexual do macho e a aceitação da fêmea estejam em jogo. Elas costumam se comportar de modo a nos confundir, agindo como se gostassem e ao mesmo tempo não gostassem de nós, como se nos quisessem e ao mesmo tempo não nos quisessem. Simultaneamente, atraem e repelem, mostram-se abertas e opõem resistência. Enviam sinais opostos e contraditórios, o que dificulta a leitura dos mesmos. Nunca facilitam, somente estimulam e dificultam, mantendo-se, assim, no controle da situação. Exemplos existem aos montes. Quando ela sorri maravilhosamente e te lança olhares diferentes, mas diz que você entendeu tudo errado quando é abordada. Quando diz que te ama entre lágrimas, mas faz exatamente aquilo que você mais detesta. Quando diz que é fiel, mas age de forma suspeita, etc. Ante o comportamento feminino ambíguo, vejo duas alternativas. 1. Aceitá-lo e tirar proveito de tudo o que for possível. 2. Forçar a definição em uma direção inesperada, ou seja, aceitar e incentivar o polo desagradável do comportamento indefinido, que é justamente o que a espertinha não espera. A segunda opção é apenas para aqueles que estão dispostos a se arriscarem em perder a mulher. As pesquisas de Jonasson e Schmidt. Já mencionei a pesquisa de ambos em meu livro Reflexões Masculinas. Peter Jonasson e David Schmidt apresentaram, no Japão, um estudo demonstrando que as mulheres preferem os homens portadores da tríade sinistra, mentirosos, impulsivos e trapaceiros. Este estudo reforçou outro pilar de minha teoria: a atração pelos maus. Vale a pena conhecê-lo e eu aconselho a pesquisa de Dario Maestripieri. Esta pesquisa, que também reforçou outro pilar de minhas teorias e foi realizada pelas universidades de Chicago e de Santa Bárbara, demonstrou que as mulheres diferenciam rápida e certeiramente, a partir de traços faciais, os homens que gostam de crianças daqueles que não gostam e também diferenciam os que apresentam altos níveis de testosterona dos que não apresentam. De acordo com Maestripieri, um dos autores do estudo, os mais masculinos são preferidos para relações de curto prazo, enquanto aqueles que gostam de crianças são escolhidos para compromissos duradouros.
Há várias implicações e possíveis desdobramentos interessantes deste estudo. Se os exemplares mais masculinos servem para relações de curto prazo, então servem para o sexo sem compromisso, já que o homem não aceitará uma relação assexuada. E, se os menos masculinos, que gostam de crianças, são preferidos para compromissos duradouros, isso significa que os mesmos servem para serem esposos e companheiros. Em suma, elas querem os segundos para a convivência do casamento e os primeiros para o sexo. Os mais masculinos ficam com a melhor parte, o sexo intenso e a liberdade. Os menos masculinos ficam com o pior: preocupações com crianças, dores de cabeça e compromissos de fidelidade não retribuída. E então eu me lembro mais uma vez de Schopenhauer. A meu ver, tudo isso se relaciona também com a pouca atração sexual que os maridos costumam exercer sobre suas esposas. Resta então a pergunta: de quem são os filhos criados pelos bonzinhos que gostam de crianças? Contraindicações: meus trabalhos não devem ser lidos por aqueles que não tenham um perfil filosófico ou que não estejam acostumados a raciocinar com cuidado e livremente. São totalmente contraindicados para quem não possui profunda capacidade de interpretação e não gosta de estudar. Também não os indico para pessoas que estejam com um entendimento doente 24. Tais pessoas inevitavelmente os distorcerão e os acomodarão em suas visões defeituosas de mundo, estragando suas mensagens. Não posso evitar que elas os abordem, mas posso fazer minha parte, contraindicando suas leituras. Pessoas tendenciosas, dogmáticas, extremistas, violentas, fanáticas, intolerantes, adeptas de visões unilaterais e polarizadas, que vivem para o gozo dos sentimentos inferiores e transformaram a parcialidade teimosa em religião, não servem para aprender e nem para refletir sobre questões dolorosas e polêmicas porque não possuem nervos para suportar a realidade sem explodir. Jamais escrevi para esse tipo de gente e a quero bem longe de meus textos. Os distorcedores não possuem os pré-requisitos mentais necessários à compreensão dos conteúdos perigosos, espinhosos e polêmicos que nos interessam, pois são incapazes de duvidar dos paradigmas hegemônicos desta época decadente em que reinam, mais do que nunca, a loucura e a demência. Para compreendê-los, é necessário que se desenvolvam algumas habilidades cognitivas específicas, entre as quais o poder de questionar as próprias convicções e as convicções de sua época, de raciocinar ao inverso, de pensar dialeticamente, de modificar ideias frequentemente, de ir muito além das aparências e obviedades, além de construir o conhecimento de forma contínua. O empenho sincero em entender algo e em não fechar irresponsavelmente conclusões descuidadas, baseadas em dados insuficientes, não depende da graduação escolar de alguém mas sim de sua honestidade intelectual. Há pessoas simples que são muito criteriosas na hora de julgar e há velhacos intelectuais espertalhões que manipulam informações para defender mentiras. O que importa é sermos sinceros, rigorosos e cuidadosos enquanto tecemos nossas análises. Portanto, se você não está disposto a dedicar grande parte do seu tempo ao aperfeiçoamento de suas faculdades cognitivas, afaste-se do estudo de assuntos problemáticos e não ouse tentar acompanhar nossas reflexões porque você estará nos atrapalhando. Denuncio publicamente, como falsas e impostoras, todas e quaisquer pessoas, comunidades ou grupos, virtuais ou não, que, utilizando-se do meu nome, vendam livros, deem consultas, visem lucros e tolerem linguagem violenta, palavras de baixo calão, posturas extremistas, fanatismos, posturas e linguagens infantiloides, dogmatismos e outros vícios mentais semelhantes. Todas essas pessoas e comunidades são falsas e não me representam, pois as mentalidades fixas e unilaterais são incompatíveis com o meu pensamento e eu não tenho representantes 25 públicos em lugar algum atualmente, não viso auferir lucros, não vendo livros e não dou consultas. Aproveito a oportunidade para agradecer às comunidades virtuais de leitores verdadeiros que estudam os meus livros e tentam sinceramente entendê-los. Tenho visto que vocês defendem a interpretação correta contra os distorcedores e farsantes. Eu os agradeço e parabenizo. Não mencionarei os nomes dessas comunidades e boas pessoas porque são muitas e tenho medo de esquecer algumas,